Eu quero fazer uma pergunta muito séria para você que tem entre 25 e 35 anos de idade. Será mesmo que nós vamos conseguir nos aposentar? E o pior disso tudo, será que esse valor que nós vamos receber será suficiente para manter uma qualidade de vida e manter os nossos padrões sem necessitar de uma fonte de renda extra? Pensando nisso, eu tomei as rédeas da minha vida financeira e tenho pensado e adotado todas as alternativas possíveis para que eu chegue lá no final da minha vida e possa de fato desfrutar de tudo aquilo que eu conquistei. No vídeo de hoje eu quero abordar sobre um produto, chamado Previdência Privada, que muita gente gosta, mas também muita gente não gosta. Acredito que pela fama que muitos bancários, digamos assim, ao vender a previdência, vendendo de forma errada, deixou para muitas pessoas. E eu quero trazer então algumas informações, alguns conceitos, sobre a previdência privada, qual a importância dela e algumas características que você precisa cuidar no momento de uma contratação, se você entender que esse produto faz sentido para você. Se você gosta de conteúdos como esse, tratado sobre investimento, aposentadoria, liberdade, educação financeira, criptomoeda, eu te convido a se inscrever aqui no canal do YouTube. Eu estou trazendo esses vídeos, vão ter muitos outros vídeos a respeito desses temas e que, sem dúvida nenhuma, eu aprenderei com você, da mesma forma que trarei minha experiência de mais de 6 anos de investidor e também atuando diretamente no mercado financeiro há mais de 5 anos. E se você gostar, não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo ou amiga que não tenha previdência privada ou não sabia das informações que nós abordamos aqui e deixe um joinha para o YouTube levar esse conteúdo ainda para mais pessoas. E o que motivou então eu estar gravando esse vídeo e falando sobre esse tema? Cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre um possível colapso nessa instituição chamada INSS, o envelhecimento da população, que cada vez menos a gente tem pessoas nascendo e mais da população tem envelhecido com o passar do tempo, né? Essa pirâmide ela está se invertendo. Teremos muito mais pessoas dependendo desse benefício, dessa aposentadoria, ao invés de ter mais pessoas trabalhando. Então, imagina só, uma vida inteira de contribuição, né? Eu hoje também sou CLT, contribuo para essa questão do INSS e chegar lá no final da minha vida e essa ser minha única fonte de renda. Como eu comentei, eu trabalho numa instituição financeira e eu percebo e acompanho às vezes muitos idosos que precisam estar também trabalhando, compondo a renda, né? Porque a aposentadoria ela é insuficiente sequer às vezes para se alimentar. Imagina hoje você sobreviver com um salário de apenas R$ 1.500, que seria o salário mínimo hoje, que é a grande maioria da população dos aposentados hoje que vive no Brasil. Para quem tiver mais interesse em se aprofundar sobre essa questão da previdência e do colapso que possivelmente teremos nesse sistema, eu vou deixar aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado uma matéria muito bacana, bem completa, que traz e aborda com profundidade esse assunto. Bom, falando então da previdência privada como alternativa para a aposentadoria. Hoje eu reconheço e valorizo toda forma de investimento, né? Eu e o Manuel, utilizo a previdência privada como também uma alternativa de investimento, porque sem dúvida nenhuma é um produto que vai trazer um benefício no longo prazo. Hoje essa questão dos juros compostos, elas realmente faz toda a diferença e quanto mais tempo você permanece investido, mais você sente o impacto dos juros compostos dos seus investimentos. A previdência privada, ela tem uma característica muito importante que ela não resgata, né? E tem tributações diferentes também dos CDBs e demais produtos de renda fixa no qual você investe. Então, a previdência você consegue carregar ela por um período muito maior. E aí vai o primeiro benefício dela, que é essa questão do tempo que fica investido ali sem precisar de resgate. O segundo ponto que eu considero muito bacana é que hoje diversos bancos possibilitam a entrada e a contratação de previdências privadas com valores muito acessíveis, partindo às vezes de 50, R$ 100 por mês. E a previdência privada acaba tendo um outro benefício muito importante, principalmente para quem faz a declaração de imposto de renda de forma completa. Hoje, se você tiver um plano PGBL, que é um plano gerador de vida livre, você consegue abater até 12% de imposto no ano, daquilo que você pagaria de acordo com o valor que você contribuiu na Previdência. E para quem faz a declaração de modo simples, no modo simples que por si só já acaba tendo ali um abatimento de imposto, então a gente tem o VGBL. Claro, de acordo com o que tu ganha ali no ano, é sempre muito bacana conversar com quem faz a tua declaração do imposto de renda para estar verificando qual é a melhor opção no momento de contratar a previdência privada, se é o plano PGBL ou o plano
VGBL. Até uma outra alteração que nós tivemos ali em janeiro de 2024 com relação à Previdência foi que hoje você pode escolher o regime de tributação, se ele é regressivo ou progressivo no momento do resgate. Isso facilita bastante também a você fazer os cálculos e verificar qual que é a mais vantajosa para você no momento de resgatar ali o valor que você acumulou na sua previdência privada. Um outro ponto que acredito que poucas pessoas saibam é que a previdência privada ela não entra em inventário. Então, por exemplo, caso você tenha muito patrimônio, terras, bens, próprio investimentos em bolsa, em renda fixa e tudo mais, esses produtos, em caso você venha a faltar, por exemplo, ele vai para um inventário, né, que precisa ali de uma curadoria de um advogado, por exemplo. A previdência privada não. A previdência privada ela está garantida, né, para os beneficiários indicados ou previstos em lei, que caso aconteça alguma coisa com você durante o período de acumulação e alguns períodos de recebimento, esse valor fica disponível de forma líquida. Então, é também uma outra vantagem muito importante da previdência privada no momento da gestão patrimonial ali ou de entender qual que é a realidade dos teus investimentos. No passado, muitas instituições financeiras fizeram contratações erradas de previdência, deixando uma experiência muito ruim para muitas pessoas com relação a isso. Contratando em fundos de investimento um pouco mais arriscado e fora do perfil da pessoa, contratando um plano gerador de vida para uma pessoa que não faz a declaração de modo completo, e eu já vou explicar um pouco mais sobre essas questões, mas contratando previdências privadas ali fora do perfil da pessoa, né, sem entender de fato a necessidade dela com relação àquele produto, o que deixou essa imagem ruim da previdência, por isso que tem muitas pessoas que gostam e muitas pessoas que não gostam da previdência privada. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter no momento da contratação? A primeira delas é com relação à taxa, né? Então, se contém muitas taxas, seja ela de contratação, de carregamento, que é a taxa sobre a aplicação, taxa administrativa do fundo de investimento no qual é aplicado o seu valor, tudo isso nós precisamos cuidar e precisa ter um entendimento diretamente ali com o seu gerente ou no momento da contratação, se de fato esses custos não vão onerar ao invés de ajudar. E custos são importantes, desde que eles gerem valor de alguma forma. Não tem problema nenhum você pagar uma taxa de administração para um fundo de investimento, que vai fazer a gestão do teu patrimônio com o passar do tempo, mas que seja uma taxa justa ao que ele entrega, né? Então, sempre nessa questão de gerar o valor ali no momento da contratação. Um outro cuidado que a gente tem que ter, isso eu considero como em todas as formas de investimento, que nós precisamos estudar sempre com profundidade onde nós estamos colocando o nosso dinheiro. Então, sempre tentar se aprofundar mais no assunto, pesquisar. Hoje nós temos o YouTube aí com milhares de vídeos e pessoas também trazendo informações relevantes sobre o assunto. Então, hoje o conteúdo está muito mais acessível e a gente precisa ter essa curiosidade de saber onde está indo o nosso dinheiro. Um outro cuidado que a gente tem que ter também é com relação ao esquecimento dessa aplicação ou desse investimento, né? Porque eu considero a previdência privada como um investimento, apesar de pessoas considerar não ser um investimento. Precisamos ter um acompanhamento, né? Então, de tempos em tempos, né, sei lá, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, por exemplo, a gente precisa ter o hábito, de certa forma, de olhar para essa previdência privada, ver como é que está a rentabilidade, se o fundo ainda está aderente ao momento do mercado. Tudo isso a gente precisa ir conversando sempre com o gestor da conta ou assessor de investimento, caso você tenha, ou pesquisando também sobre o assunto para entender qual que é o momento de vida que aquele produto está passando. Com relação à previdência privada, eu sempre sugiro fundos de renda fixa, tá? E por que eu sugiro fundos de renda fixa? Historicamente no Brasil, tirando os anos iniciais da Selic, nós tivemos uma taxa média de aproximadamente 10,8% ao ano. Então vocês imaginem que, se esse valor ficou aplicado por 10 anos, eu ganhei 100% de rentabilidade, né, sobre o valor que eu apliquei. Então, se durante um ano eu acumulei lá 100 mil reais, eu teria juntado praticamente 100 mil reais iguais de juros durante esse período, né? Ou se tivesse feito um aporte único, por exemplo, teria rentabilizado 100%, né? Porque a taxa média de juros nesse período foi de 10% ao ano. Então, o fundo de renda fixa para a previdência privada, além de ser um produto que tem um risco muito menor do que fundos multimercado, fundos cambiais, etc., ele tem uma segurança de estar acompanhando o CDI. E o CDI médio no Brasil recompensa, acaba sendo bem alto para essa finalidade de previdência privada, que você busca sempre segurança. A gente nunca vai buscar altas rentabilidades, até porque o intuito é você guardar o dinheiro por muito tempo.
sem correr o risco de perder. E qual é a minha estratégia com relação à previdência privada e como eu e o Manuel utilizo esse investimento? Bom, hoje eu procuro destinar uma porcentagem muito pequena, né, do meu pagamento mensal ali para essa finalidade, justamente para não impactar nos outros segmentos dos meus investimentos. Então eu gosto ali de separar em torno de 1 até 3, 4% do meu salário para essa finalidade. Se você fizer algumas contas, alguns simuladores, eu até vou deixar na tela aqui uma simulação de uma previdência privada com uma contribuição inicial e mensal de R$ 200, por exemplo, para 35 anos, você vai perceber que a curva de juros ela aumenta muito com o tempo. E aí você pode perceber que, poxa, eu apliquei R$ 200 durante todos os meses e mesmo assim o valor que eu receberia lá não é tão satisfatório. Pois é, o que que acontece? A previdência eu gosto de utilizar ela como uma forma de complemento. Então, aquele valor ele vai ser um extra ainda face a todos os outros investimentos que eu tenho, ações, fundos imobiliários, renda fixa propriamente dita e tudo mais. E qual que é a minha opinião com relação à previdência privada? Bom, se você tem um olhar mais de longo prazo, tem a possibilidade de destinar uma porcentagem pequena do seu patrimônio para essa finalidade, eu gosto muito da previdência. Né? Por quê? Porque é um investimento que eu automatizo. Então, por exemplo, hoje eu utilizo o débito em conta na minha previdência, ela debita de forma automática, então também é uma coisa que facilita. Essa questão do longo prazo acaba sendo muito interessante, porque por mais que não seja um valor que vai nos deixar milionário, né? Pelo menos não no meu caso, essa questão da previdência ela é um plus, né, face a todos os outros investimentos que eu tenho, como ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. Esse vídeo ele foi um pouco mais conceitual, eu não trouxe a prática da contratação de uma previdência privada, mas novamente eu te convido para se inscrever aqui no canal, batendo no sininho aqui para não perder nenhuma novidade, que nos próximos vídeos eu vou trazer em detalhes mais técnicos os tipos de previdência, como que a gente cuida ali no momento da contratação, regime progressivo ou regressivo, e também vou fazer uma simulação prática para vocês de quanto a gente precisaria acumular para estar chegando a R$ 1 milhão antes dos 60 anos. E se para você hoje ainda está difícil destinar 2 a 3% ali do seu salário para algum tipo de investimento, porque não tem sobrado durante o mês, eu vou deixar aqui de sugestão o meu vídeo onde eu trago conceitos também com relação a orçamento familiar ou mapa financeiro, como você queira chamar. Já é, sem dúvida nenhuma, um bom norte para você começar a organizar suas finanças e quem sabe então nos próximos meses estar fazendo seus investimentos.